Namastê, galerinha! Tudo bem? Eu sou a Pati. Se você é novo aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou te ensinar as técnicas de fixação ocular. São 8 técnicas usadas no Hatha Yoga e temos 9 drishtis usados na prática de Ashtanga Yoga. Então, se você ainda não conhece essas técnicas, continua vendo esse vídeo. Se gostar, lembra de compartilhar e curtir. Isso vai super me ajudar a manter o canal e a disponibilizar conteúdos para vocês, tá bom? Obrigada, namastê! Você já deve ter ouvido dizer que os sentidos são as janelas para o mundo. É através dos sentidos que nós nos conectamos com tudo o que acontece ao nosso redor, com o mundo externo. Mas no momento de prática, no momento que eu estou tentando uma conexão interna, os sentidos podem nos distrair. Nesse momento de yoga online, praticando yoga em casa, se tem alguém na cozinha, por exemplo, preparando o café, o cheiro do café pode me trazer uma memória, ou mesmo um desejo de parar a prática para degustar o café. Da mesma maneira, o sentido da audição. Se a campainha toca, o telefone ou qualquer ruído externo, isso me leva para o ambiente externo. E, da mesma maneira, o sentido da visão. Se o meu doguinho, o meu gatinho passa ou um objeto à minha frente praticando, ou quando eu estou praticando, tudo isso pode me distrair e ir na direção contrária do recolhimento, do olhar para dentro. Por isso, algumas técnicas são praticadas no Hatha Yoga para que você consiga deixar externo o que é externo e manter o olhar interno. E uma dessas técnicas é Drishti, a fixação ocular. Drishti deriva da palavra Drishti, que significa olhar. Então, são técnicas de fixação ocular muito úteis para a prática de meditação, pranayamas respiratórios e, é claro, também durante a prática de asanas. Os drishtis vão trabalhar os músculos e nervos ópticos. Então, é natural que no começo da prática você sinta um pouco de desconforto, mas que com o tempo isso vai ficando natural. E por trabalhar os nervos ópticos, eles atuam no sistema nervoso central. E isso vai ajudar no processo de estabilização da mente. Os drishtis são muito úteis para combater a depressão, a ansiedade e ainda ajudam a melhorar a memória e a concentração. No plano sutil, eles vão estimular o Agnya Chakra, promovendo uma sensibilidade e despertando ou estimulando a nossa intuição. A ideia é, mantendo o olhar fixo em um único ponto por um longo período de tempo, isso traz a concentração. E concentrar-se é um passo prévio para entrar no estado meditativo. Bom, quais são os drishtis? Nós temos 4 principais drishtis usados muito na prática de Hatha Yoga, principalmente no momento do asana e do pranayama. O primeiro dele é Nasagra Drishti e é a fixação ocular na ponta do nariz. E você vai ter que ficar um pouquinho vesgo para fazer essa ação. Como eu disse anteriormente, no começo é um pouco desconfortável, mas com a prática e o treino isso se torna algo mais natural. O segundo drishti é Brumadhya Drishti e é a concentração no intercílio, direcionando o olhar para dentro e para esse ponto, é aqui onde está o Agnya Chakra. Também é chamado de Trikuti, porque é um ponto de confluência entre as 3 principais nadis, os canais energéticos, Ida, Pingala e Sushumna Nadi. O terceiro drishti é Buchari Drishti e é a fixação ocular no vazio. Ao invés de fixar num ponto, eu fixo para além e no vazio.
E o quarto principal drishti usado na prática é Parshiva Drishti. Parshiva é lateral, então é a fixação ocular nas laterais. Depois nós temos mais 4 formas de drishti, que são pouco usadas, mas igualmente importantes. Então, o quinto é Agni Drishti, e Agni significa fogo. Então, é o drishti olhando para o fogo. Pode ser a chama de uma vela ou sentado ao redor de uma fogueira, mantendo o olhar fixo sem piscar para o fogo. O sexto é Tara ou Taraka Drishti, a fixação ocular numa estrela. Ótimo para um processo de meditação, por exemplo, ao ar livre. Você se senta ou deita e mantém o olhar fixo num ponto de luz em uma estrela. O sétimo drishti é Chandra Drishti, e Chandra é a lua, a estabilização do olhar na lua. E por último, talvez um dos mais difíceis, Surya Drishti, porque o Sol, Surya, o Sol, é realmente difícil manter a fixação ocular nele. Mas isso pode acontecer no amanhecer, quando o Sol está nascendo, e aí é muito prazeroso observar o nascer do Sol, mantendo o olhar fixo no Sol, ou no entardecer, quando o Sol está se pondo. Nós mantemos então o olhar fixo neste ponto. Esses então são os drishtis ensinados no Hatha Yoga. Mas ainda existem 9 drishtis, alguns são similares, claro, que são usados na prática de Ashtanga Vinyasa Yoga. Então, além de bandas, além da respiração consciente, 9 formas para fixar o olhar para que você permaneça presente, o tempo todo consciente na sua prática, não deixando que o olhar se perca. A ideia é interiorizar, manter a concentração o tempo todo. Então vamos lá, quais são esses 9 drishtis usados no Ashtanga Yoga? O primeiro é Nasagraya Drishti, olhando na ponta do nariz. O segundo, Brumadhya, olhando no espaço entre as suas sobrancelhas. Agora temos um novo, Nabhi Chakra Drishti, ou só Nabhi Drishti, olhando para o umbigo. Nabhi é o umbigo. Normalmente no cachorro olhando para baixo. Se o seu pescoço não sente desconforto, a gente olha para o umbigo. Quarto Drishti é Hastagrai Drishti, e Hasta é a mão. É quando estendemos o braço e olhamos para a palma ou para o dorso da mão. O quinto drishti, Pada é pé. Então, Pada Yohagrai Drishti é quando olhamos para o pé. O sexto e o sétimo são Parshiva, como já vimos, lateral, Parshiva Drishti, olhando para o lado direito ou olhando para o lado esquerdo. Normalmente, quando viramos a cabeça, olhamos por cima do ombro para um dos lados. O oitavo drishti é Angusta Madhyai Drishti, e Angusta é os polegares. Então é quando nós olhamos para os polegares. E o nono e último é Urdhva ou Antara Drishti, quando Urdhva é elevado para o alto. Então, quando dirigimos o olhar para o alto. Então, inúmeras formas, inúmeros pontos, na verdade, para que você fixe o seu olhar e não se perca, não se distraia com tantos estímulos externos. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve a capacidade de manter o seu olhar fixo nesses pontos. Todas essas formas de drishti que você acabou de aprender são considerados drishti externos, e porque você olha para pontos no seu corpo, né, com os olhos abertos, e eles são chamados de Bahiranga Drishti, ou drishti externo. Mas eles também podem ser internos, e quando internos eles recebem o nome de Antaranga Drishti, e são mais sutis.
Você pode, por exemplo, fazer Brumadja Drishti, fechando seus olhos e direcionando o olhar para o espaço entre as sobrancelhas, fazendo com que fique um pouco mais profundo e interno, porque o olhar se recolhe. Interno ou externo, na ponta do nariz, na ponta dos dedos, enfim. A ideia é que você consiga direcionar, unificar o seu pensamento, mantendo a mente focada, presente, olhando o tempo todo realmente para a prática, para você mesmo, para os seus pensamentos, para aquilo que você está buscando, para aquele objetivo final do yoga, que é moksha, a liberdade, o fim de uma vida de sofrimentos, o entendimento desse ser livre e feliz que você é. Então, boas práticas e qualquer dúvida, comenta aqui. Obrigada. Namastê.